Fala galera, parabéns para você que resolveu mudar sua vida e se tornar um barbeiro de sucesso. Hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha vida. Tipo assim, eu comecei em casa do meu pai, quando meu pai não tinha muita condição, eu cortava o cabelo dos meus irmãos. Como eu tenho 9 irmãos e são 3 meninas e 6 meninos. Aí eu cortava o cabelo dos meus irmãos, como meu pai não tinha muito dinheiro para poder pra pagar o corte de cabelo de todo mundo, então a gente se virava lá. E Aí eu tinha uma tesourinha pequenininha de unha, na verdade. Eu pegava essa tesoura e cortava o cabelo deles. Mas aí eu não sabia cortar na época, né? Eu tava aprendendo. Mas aí eu dava meu jeito, cortava. Aí foi passando o tempo, foi passando, eu cortando com a tesourinha pequena, sempre cortando com a tesourinha pequena. Aí chegou uma hora que eu aprendi a mexer, a manusear a tesoura, né? Aí eu falei, pô, mas eu tô cortando bem. Aí os moleques também foi vendo eu cortando. Daqui a pouco, quando eu fui ver, eles pediam pra mim cortar o cabelo deles também. Aí eu comecei a cortar o cabelo deles. Mas também na minha visão não era nem se tornar barbeiro, não. Era mais adiantar o lado do meu pai também, meu lado, do lado das crianças, meus irmãos. Porque meu pai, como não tinha condição, que eu tinha falado. Enfim. E tinha mais coisa também. Na minha sogra, depois eu comecei a cortar na minha sogra. Aí os moleques começaram a me procurar, falando que eu tava cortando bem. E só com a tesoura, eu nem usava máquina na época. Aí tinha um parceiro meu também que ele viu minha situação, me deu uma máquina de barbeiro. Não é nem falar o nome dele, mas vou falar, que é parceiro, o Mose. Ele me deu uma máquina, até lembra a máquina, uma branca com tinha um negocinho vermelho. Aí eu fui e me incentivou muito. Aí eu cortei o cabelo dele, justamente foi o dele. Ele me deu a máquina e pediu para me cortar o cabelo dele. Aí eu cortei, sendo que quando eu cortei, ele até falou, pô, ficou maneiro, ficou mais risca. Só que eu vi que, tipo assim, não tinha ficado, mas ele falou pra me incentivar mais ainda. Então, tipo assim, eu achei legal, achei bacana também. E aí eu fui cortando com aquela máquina que ele me deu. Até hoje eu sou bastante grato. Aí fui pra minha sogra, eu conheci minha mulher, aí eu fui morar na casa da minha sogra. Lá eu comecei a cortar também no quintal dela. Aí eu trabalhava também com pipa, eu fazia pipa. E, e nos horários vagos das pipas, eu comecei a cortar na minha sogra, no quintal. Aí depois foi enchendo, as meninas fui pedindo para me abrir um salão. Só que, tipo assim, eu não queria nem virar um barbeiro. Eu na época eu tava focado na pipa também, tava me dando dinheiro bom. Então, tipo assim, eu não queria nem cortar cabelo não. Mas aquilo foi, tipo, me deixando mais motivado, cortando direto, os moleques me chamando. Então aquilo foi me deixando mais feliz nessa parte. Aí eu falei, pô, acho que eu vou me focar mais ainda. Eu comecei a focar no cabelo. Aí comecei a focar. Eu fui pra garagem, o Tunin, também, o Tunin. Pô, falecido Tunin. Foi paizão também. Ele me cedeu a parte da garagem dele, como ele via eu cortando na varanda da minha sogra. Ele cedeu a garagem dele, eu comecei cortando na garagem dele. As meninas também iam direto na garagem. Aí depois comecei a trabalhar na quentinha. Aí depois da quentinha, eu comecei a trabalhar na quentinha. Aí eu trabalhava na quentinha e na garagem lá do Tunim. Aí eu comecei a cortar direto lá e na quentinha, direto, fazendo o dinheiro. Aí eu conheci um parceiro também, o Thiago, onde eu tô hoje. Ele passou, me perguntou, ele ia até pro quartel, a Marinha, que ele tava querendo servir. Aí ele foi e perguntou, pô, tu quer ficar aqui na barbearia, mano? Eu vou pra Marinha. Aí eu falei, pô, mano, não tô afim não, eu vou ficar aqui na garagem mesmo e na quentinha. Aí eu fui continuando, cortando na garagem e na quentinha. Sendo que isso foi passando um ano e eu na garagem, aí os meninos toda hora me pedindo, abre o salão, abre o salão, abre o salão. Aí eu sentia dentro de mim que eu não estava preparado, entendeu? Para abrir um salão. Entendeu? Eu cortava bem, mas eu não tinha essa autoconfiança. Eu cortava bem, entendeu? Isso me prejudicou muito. Aí eu tô tentando passar isso para vocês também. Que a gente precisa acreditar em si mesmo, que senão a gente não vai para frente, não consegue, entendeu? Então aquilo me prendia muito. E como eu não acreditava em mim nessa época, então eu não quis. Aí foi passando o tempo. Aí como eu frequentava a igreja também, tinha um pastor Daniel. Hoje ele acho que é diácono, não sei se ele é pastor. Não sei, acho que ele era pastor. Aí ele fez uma até uma revelação para mim, foi depois do Thiago. O Thiago me pediu para descer,
Aí eu tinha falado não pra ele. Aí eu fui pra igreja no dia de domingo. Aí o Daniel foi e fez uma revelação pra mim. Eu até lembro de hoje. Ele falou que tinha uma proposta pra mim, que era pra me aceitar, que Deus estava falando comigo para me poder descer. Aí eu não entendi muito bem, mas eu fui com aquilo no coração pra casa. Aí em casa, eu dormindo. Eu tive um sentimento que era pra me descer muito forte, que era pra mim nesse salão que eu tô hoje. Aí eu falei, pô, se ele me perguntar de novo, eu vou aceitar. Aí eu fui, continuando trabalhando na quentinha. Aí quando eu passei pela porta da barbearia dele, que ele estava na época, ele me perguntou de novo. Aí eu fui e resolvi aceitar. Falei, pô, tudo bem, eu vou ficar assim. Quando tu for pro quartel, pra Marinha, você me avisa. Aí ele, pô, vou semana que vem. Eu falei, caraca, tão rápido, eu não esperava. Aí eu fiquei meio com medo, né? Tava meio apreensivo, com medo. Mas aí continuei na quentinha. Aí eu saía da quentinha 3 horas da tarde e ia direto pro salão. Aí eu fiquei nessa. E com medo de focar só no salão, entendeu? Aí eu cortava, fazia meus clientes, cortava. Só que do decorrer do mês, né, do ano, eu fui assaltado. Aí quando eu fui assaltado, eu perdi minha moto. Aí quando eu perdi minha moto, que eu fiquei direto no salão. Foi aí que eu enxerguei que realmente aquilo era pra mim, entendeu? O, eu falei, mano, agora é isso aqui que eu quero pra minha vida. Aí foi aí que eu foquei e hoje eu quero passar isso tudo pra vocês. Tem muita coisa além disso, entendeu? E isso a gente vai ver nos workshops que eu pretendo fazer, nos cursos, entendeu? Também nas lives que eu vou fazer também online, entendeu? Então é isso. É um pouquinho da minha história que eu contei pra vocês. Tá bom? Tamo junto.